Pergunta número 1. O livro A Origem das Espécies é de autoria de Gregor Mendel, Charles Darwin, Richard Dawkins ou Catalina Traill? Resposta: Charles Darwin. Charles Robert Darwin foi o autor da teoria da evolução através da seleção natural. Pergunta número 2. Nicolau Maquiavel era defensor da descentralização do poder, do socialismo, do absolutismo ou do capitalismo? Resposta: do absolutismo. Ele justificava a violência como forma de manter o controle sobre o povo. Defendia a ideia de que o fim justifica os meios. Daí a expressão maquiavélico. Pergunta número 3. O nome Antônio Conselheiro está ligado à Guerra de Canudos, à Guerra dos Mascates, à Guerra dos Emboabas ou à Guerra dos Farrapos? Resposta: a Guerra de Canudos. Foi um líder religioso que, com os membros de sua comunidade, enfrentou soldados do exército em batalha na localidade de Canudos, na Bahia. Pergunta número 4. Em que ano morreu a princesa Isabel? 1891, 1901, 1911 ou 1921? Resposta: 1921. A princesa Isabel recebeu o apelido de Redentora. Morreu aos 75 anos de idade. Pergunta número 5. No Brasil colônia, a derrama era um imposto, uma sentença, uma emissão de dinheiro ou uma expulsão do país? Resposta: era um imposto. Esse dispositivo fiscal, conhecido por derrama, era o imposto que o povo tinha que pagar caso a arrecadação do imposto sobre o ouro extraído, que era 20%, não atingisse os 1.500 quilos anuais. Pergunta número 6. Qual foi a causa principal da Guerra dos Emboabas? Disputa de território, guerra religiosa, exploração de ouro ou nenhuma das opções? Resposta: exploração de ouro. O conflito em disputa pela exploração de ouro em Minas Gerais ocorreu em 1707, entre bandeirantes e emboabas. Emboabas eram os portugueses e imigrantes de outras regiões do Brasil. Pergunta número 7. Qual das seguintes opções é o principal pigmento responsável pela fotossíntese nas plantas? Hemoglobina, clorofila, carotenoides ou antocianina? Resposta: a clorofila. A clorofila absorve a luz solar. Pergunta número 8. Napoleão Bonaparte morreu no exílio, em Londres, em combate ou em Paris? Resposta: ele morreu no exílio. Ele morreu na ilha britânica de Santa Helena, onde passou 6 anos confinado ao ser exilado da França.
Pergunta número 9. Que estado brasileiro é banhado pelo rio Jaguaribe? Ceará, Pará, Pernambuco ou Maranhão? Resposta: Ceará. O rio tem 610 quilômetros de comprimento. Nasce no município de Itauá e deságua no Oceano Atlântico. Pergunta número 10. Qual evento marcou o início da Idade Média? A queda de Constantinopla, o descobrimento da América, a queda do Império Romano do Ocidente ou a Revolução Francesa? Resposta: queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média começa em 476 d.C. e termina com a queda de Constantinopla em 1453. Pergunta número 11. Quem foi o primeiro presidente do Brasil após a proclamação da República? Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Deodoro da Fonseca ou Nilo Peçanha? Resposta: Deodoro da Fonseca. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889 e Deodoro da Fonseca ficou 2 anos no cargo. Pergunta número 12. Que figura de linguagem está sendo usada na frase "ele é um cavalo para trabalhar"? Metonímia, anáfora, hipérbole ou metáfora? Resposta: metáfora. Se dissermos "ele trabalha como um cavalo", a palavra "como" faz com que a frase deixe de ser uma metáfora e passe a ser uma comparação ou símile. Pergunta número 13. O dia 14 de julho na França é o aniversário da queda da Bastilha, da proclamação da República, da morte de Napoleão ou da coroação de Napoleão? Resposta: queda da Bastilha. Bastilha era uma fortaleza-prisão em Paris que simbolizava o absolutismo e a arbitrariedade do regime monárquico francês. Sua derrubada foi o início da Revolução Francesa. Pergunta número 14. De quantos anos é a gestão de um presidente da Câmara dos Deputados do Brasil? 1, 2, 3 ou 4? Resposta: 2 anos. É eleito por votação entre os deputados federais, recebe um mandato de 2 anos e sua reeleição é proibida. Pergunta número 15. Winston Churchill teve grande atuação como primeiro-ministro durante a Guerra das Malvinas, a Guerra dos Boeres, a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial? Resposta: Segunda Guerra Mundial. Churchill foi ministro britânico por 2 vezes. Pergunta número 16. Qual destes países teve grande participação em financiar o Brasil, a Argentina e o Uruguai na Guerra do Paraguai? Inglaterra, França, Portugal ou Holanda?
Resposta: Inglaterra. Para a Inglaterra, o Paraguai era uma ameaça como concorrente, pois era uma grande potência econômica e não dependia do Império Inglês. Pergunta número 17. Qual é a montanha mais alta do Brasil? Pico do Calçado, Pico da Bandeira, Pico da Neblina ou Pico 31 de Março? Resposta: Pico da Neblina. Fica no estado do Amazonas, na fronteira com a Venezuela. Tem 2.995 metros de altura. Pergunta número 18. Em que ano as mulheres adquiriram o direito ao voto no Brasil? 1926, 1928, 1930 ou 1932? Resposta: 1932. Foi durante o governo de Vargas. Esse direito era restrito às mulheres casadas com autorização do marido ou viúvas com renda própria. Em 1934, o direito foi estendido a todas as mulheres. Pergunta número 19. Erasmo de Roterdã era sociólogo, teólogo, escultor ou arquiteto? Resposta: teólogo. Erasmo era um teólogo e humanista que viajou por toda a Europa entre os séculos XV e XVI. Pergunta número 20. A Revolução Farroupilha ficou também conhecida como Guerra de Canudos, Intentona Comunista, Guerra dos Farrapos ou Revolta dos Tenentes? Resposta: Guerra dos Farrapos. Foi uma guerra separatista que aconteceu no Rio Grande do Sul e foi a mais longa da história brasileira, durando de 1835 a 1845.